Muita gente não está vencendo porque não está fazendo essas coisas que nós vamos ver aqui. Salmos 32. Quando não fazemos isso, a nossa vida fica parada. É como se ficássemos marcando passos na vida. Você não avança, a sua vida não muda, não melhora, sua família não muda, não melhora, e é só sofrimento e dor a cada minuto, a cada momento que passa. Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Se permitirmos o Senhor nos instruir, nos ensinar e nos guiar com os olhos dele, nós iremos muito bem. Um dos segredos de Davi ser uma pessoa vitoriosa em todas as batalhas que ele travava contra o inimigo era esse: ele permitia Deus ser o Senhor da vida dele. Não era ele que mandava, quem mandava era o Senhor. Não era ele que tomava a frente, quem tomava a frente era o Senhor. E quantas pessoas se deixam crescer muito e acham que não precisa de colocar Deus à frente, sai fazendo as coisas sem pedir direção de Deus, sem consultar a Deus, até chamam Jesus de Senhor, mas não fazem o que ele manda. Lucas 6,46, o próprio Senhor disse: vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Quer dizer, eu sou Senhor de vocês só da boca para fora, porque vocês não permitem eu tomar a direção, o governo da vida de vocês. Vocês não fazem aquilo que eu ensino, vocês não colocam em prática aquilo que eu instruo vocês, vocês não se deixam guiar pelos meus olhos. Muitas vezes nos deixamos guiar pela cobiça, pelo pecado, por desejos até mesmo que não agradam a Deus, como Ló. Ele olhou para as campinas de Sodoma, e ele não foi guiado com os olhos de Deus, ele foi guiado pelos olhos dele mesmo. De uma às duas: ou ele não consultou a Deus para ir para lá, ou consultou a Deus, mesmo sabendo do não de Deus, ele foi. E tem gente fazendo o mesmo. O pessoal vai fazer algo, umas não consultam ao Senhor, outras até consultam e recebem uma resposta que não estavam esperando, e partem mesmo o Senhor dizendo não, e se dão mal, como Ló se deu mal e teve que abandonar aquela terra que seria destruída com fogo e enxofre, só com a roupa do corpo. E o anjo ainda deu a orientação: não olhes para trás. A esposa olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Enquanto a pessoa que segue a instrução de Deus, que se deixa ensinar pelo Senhor, se torna uma pessoa vitoriosa e vai sendo abençoada cada vez mais, aquele que despreza a orientação do Senhor perde, e as maldições cada dia mais acompanham a vida dessa pessoa, o fracasso, as perdas. Isso aconteceu com todas as pessoas que desprezaram a orientação do Senhor e que não se deixaram guiar com os olhos deles, se deixaram guiar pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio coração, ou às vezes até mesmo por outros. Saul, ele tinha a unção de Deus, e essa unção é o que nós precisamos para nos ensinar, que ela é o Espírito de Deus em nós. Em João 14:26, Jesus disse que nos daria o outro Consolador, e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, esse Espírito é a unção que nós precisamos para aprender tudo e ser pessoas vitoriosas. Mas algumas pessoas fazem igual Saul, desprezam a unção de Deus. Deus mandou Samuel repreender o Saul, e Samuel repreendeu. E Deus falou assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quer dizer, desprezou o ensinamento do Senhor. Quando a pessoa, ela despreza o que Deus está ensinando, ele está desprezando a unção de Deus. E você precisa da unção de Deus, porque tem situações que você vai enfrentar, que se você não estiver com a unção, você não consegue vencer. Por exemplo, se Davi não estivesse na unção de Deus, ele não teria derrubado aquele gigante. Se Moisés não estivesse na unção de Deus, na instrução que Deus deu, o mar não havia aberto, não tinha aberto. Se Josué não estivesse na instrução, no que o Senhor ensinou, as muralhas não iriam cair. Não. Tudo isso aconteceu por quê? Porque seguiram a instrução do Senhor. Porque tem coisas na vida que o homem chega ao limite.
Não dá mais para ir adiante. Tudo que eu conhecia, que eu sabia humanamente falando, eu fiz, mas não resolveu. Até para o doutor é assim. Olha, tudo que a medicina podia fazer, fez. Agora não tem mais o que fazer. E alguns que creem em Deus até aconselham a pessoa: se vocês creem em Deus, então busque a Ele. Ore. Coloquem a fé de vocês em ação, porque eu já vi muitos casos de a fé resolver. E resolve. Mas se a pessoa desprezou o Senhor, como é que fica? Aí tem que se arrepender, pedir perdão. Jesus, o Senhor falou, não quis ouvir. Senhor, eu estou sofrendo assim porque eu desprezei a unção que o Senhor me deu. Agora eu estou aqui ensinando, falando, tem uma unção que Deus está derramando sobre você. Aquele entendimento que você recebe na palavra é a unção de Deus para você vencer. Mas como eu disse no início, tem algumas pessoas que elas são donas de si mesmas. Elas crescem de tal maneira que elas deixam o orgulho entrar no coração, a dureza entrar no coração, e acham que não precisa mais de Deus, só lembra de Deus quando o calo aperta. Não podemos ser assim. Temos que nos lembrar que quando éramos ainda um feto, no ventre da nossa mãe, tão frágil, Ele cuidou de nós. Fomos desenvolvendo, crescendo, até chegar o tempo de nascer. Quando bebê, também éramos muito frágeis, e fomos crescendo. Alguns ficaram doentes com vírus, ficaram internados. Alguns passaram até por cirurgia, né? Quantos casos já ouvi? De criança ficou tempos e tempos lá no hospital, a mãe foi embora e a criança não pôde, porque nasceu com vários problemas. Mas diante de todas essas batalhas, Deus deu vitória. Cresceu, se tornou um adolescente, um jovem, um adulto, se formou, começou a trabalhar, formou família, agora tem filhos, e acha que é muito forte e não precisa mais de Deus. Até que uma coisa ruim aconteça, está amarrado, não quero que aconteça com ninguém, mas quando a pessoa despreza o ensinamento do Senhor, ela desprezou a unção, então ela abre porta para o inimigo entrar. E mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo. E a pessoa vai parar num leito de um hospital, aí ela volta a lembrar quão frágil ela é. Eu já fui no hospital visitar um cidadão que estava com um problema sério na perna, prestes até a amputar a perna, que ele com lágrimas falou: pastor, agora eu vejo o quanto eu sou frágil, o quanto a vida é frágil. Um cidadão contou um testemunho na sede de São Paulo, ele ficou com Covid e quase morreu, e com lágrimas ele contou: eu não sabia que eu era tão fraco assim. Às vezes a pessoa se acha tão forte, e vem um vírus que não dá nem para ver, entra na pessoa, compromete o pulmão dela toda, faz ela ir para uma UTI, enfraquece totalmente o sistema imunológico dela, e ela vê o quão frágil ela é. Mas será que vai precisar disso acontecer para a pessoa descobrir que ela é muito frágil e que ela não pode viver independente de Deus, ela é dependente dele? Que ela tem que entregar a direção da vida dela na mão dele? Porque sem ele ela não é nada, ele mesmo já disse: sem mim nada podereis fazer. Sem ele não somos nada, não passamos de nada. Somos alguma coisa com ele, por causa da unção dele em nós, do poder dele em nós. Sem ele já era, acabou. Então não podemos nos enganar, temos que ver se ele está realmente sendo aquele que é o Senhor, é o comandante da nossa vida, ou se nós estamos tomando a frente de tudo, fazemos as coisas sem consultá-lo, planejamos, que não é nada de errado planejar, sem colocar ele nos planos. Não, vou fazer isso e vai dar certo, vou fazer aquilo, mas consultou a Deus? Não, nem precisa de consultar. Quem disse para você que não precisa? Voltando a falar do Davi, ele consultava a Deus, mesmo sendo rei, mesmo havendo crescido, ele não deixou de consultar a Deus não. Se você ler 2 Samuel capítulo 5, versículo 17, diz que ele foi ungido rei, e quando os filisteus ficaram sabendo, vieram contra ele. O que ele fez? Desceu para a fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Deus. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele mostrou a dependência de Deus, deixou o orgulho entrar não. Agora eles vão ver, eu vou vencer, vou acabar com tudo, vou juntar o meu exército, vou dar a lição neles. Não, desceu a fortaleza e consultou a Deus. Deus, eu subo contra eles. Deus falou: sobre. E ele então rompeu os filisteus como se rompe águas, venceu. Mas depois eles eram encardidos, se levantaram novamente. Mesmo depois dessa derrota, vieram outros, se levantaram novamente. E o Davi não saiu como bobo, não, agora eu vou subir novamente. Não, Deus, e aí, subo? Não, Davi, não sobe não, rodeia por detrás entre as copas, faça assim, assim. E ele fez. Tudo Deus instruindo, tudo Deus dirigindo.
Esse é do segredo de Davi ser um campeão, um vencedor, de não temer exército algum que se levantava contra ele. Ele sabia que não era na força dele. No Salmo 18 ele dizia: Deus me cinge de força. Quer dizer, a força que eu tenho não é minha, é de Deus. É nela que eu estou vencendo. Não se glorificava, é porque eu sou bom, é que eu sou o melhor, os outros foram antes de mim, não prestavam, eram todos uns fracotes, nada disso. Porque o Saul era ungido também, só desprezou a unção. É tanto que ele pôde tocar no Saul e falou: não vou tocar no ungido do Senhor. É ungido do Senhor, que ele se veja com o Senhor. Eu não estou não tenho nada com isso. Meu negócio não é com o ungido do Senhor, não. Meu negócio é contra o inimigo. Contra o ungido do Senhor, não quero nem saber de me meter. Deixa Deus fazer a coisa. Mas esse é o segredo dele, ser um vitorioso. Estamos aqui no Salmo, vamos aproveitar o 18, já que eu estou falando aqui. Versículo 34. Salmos 18, versículo 34. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Quer dizer, as maiores dificuldades que humanamente falando, sem a unção, sem Deus, não conseguiria vencer, ele vencia. Aí você quebra portas de bronze, despedaça ferrolhos de ferro. Com uma simples oração, você coloca o inimigo para fugir. Com a simples ordem, em nome de Jesus, você amarra a fúria do mal. Mas quando não está na instrução, na direção, você fica orando e orando e orando, e faz campanha, e faz isso, e sobe monte, de nada acontece. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito, é pela unção. A unção despedaça todo o jugo, mas não tem a unção e tem que ficar fazendo muito esforço desnecessário, que não precisaria se estivesse na unção, na direção que o Senhor dá, aprendendo dele, deixando ele te treinar, te ensinar, tirar de você os erros, o que está atrapalhando. Tudo na vida tem um segredo, e se você não coloca em prática o segredo, que é Deus que revela, você não vence. Apocalipse 3 diz: ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Quer dizer, o que é a chave? É o segredo. Deus, eu não entendo, eu me esforço, eu vou na igreja, eu oro, eu luto, mas não vejo mudança, melhora. Está faltando algo, está faltando a unção. Não é por muito falar que seremos ouvidos, não é por muito lutar que venceremos, é por lutar de maneira certa. Paulo disse: se lutarmos e não for legitimamente, não seremos coroados. Não adianta lutar sem a unção, lutar contra a carne e contra o sangue, não. É com fé, é com o entendimento que Deus te deu na palavra. Aí você vence. Aí está acontecendo um desentendimento dentro de casa com os filhos, e a pessoa quer brigar, e a pessoa tem aquela fase é difícil, né, dos filhos, que eles estão se descobrindo, e o inimigo usa muitas vezes para poder provocar os pais, para fazer coisas que irritam, para desobedecer. E aí, se você não tiver saber, você parte para agressão, tanto física quanto verbal. Mas não adianta, tem que se colocar diante de Deus. Deus, eu perdi até a cabeça, falei o que eu não deveria para o meu filho. Deus, ele está magoado comigo, ele está magoada. Não adianta Deus agir assim, me muda, me ajuda. Aí Deus ensina, você vai lá, pede perdão. Olha, me perdoa, agir desse jeito eu não deveria. Calma que vai ficar tudo certo. E aí você vê Deus trabalhando, tanto no seu coração quanto no coração dele, tanto no coração da mãe quanto da filha. Mas às vezes é o casal. O marido quer mudar a mulher à força, a mulher quer mudar o marido à força. É só briga, 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 e cada dia está piorando mais o casamento. Não, porque eu não gosto dessa roupa que você está colocando, que não sei, aquela confusão toda, e quer mudar completamente a pessoa, quer mandar, quer ficar colocando rédea como se fosse um animal. Não, Jesus, me ajuda, Senhor. Não é eu que vou mudar ela, não é eu que vou mudar ele, é o Senhor. Se o Senhor não trabalhar, esquece, não vai mudar nada, só vai atrapalhar a situação. Então tudo é na direção de Deus, mas a pessoa não dá a direção na mão dele, ela quer tomar a frente, aí não consegue vencer as maiores dificuldades que surgem. Tiago capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, mais para o final do que para qualquer outro canto, né? Tiago, vizinho de Hebreus 4,
Voltando aqui a falar dos planos que muitas pessoas fazem e não colocam ao Senhor, não consultam ao Senhor. Aí quando dá errado se lembra do Senhor. Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas por que não consultou antes? Senhor, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Vendo ou não vendo? Caso ou não caso? Compro ou não compro? Porque depois que fez já era, não vai adiantar ficar chorando leite derramado. Casei com a pessoa errada, me bate, me maltrata. Que não falou com Deus antes, Deus ia te mostrar. Foi pela cobiça dos olhos. Nossa, que mulherão. Nossa, é o homem zarrão da minha vida. Pode ser da sua morte. Você não falou com Deus. A pessoa sai do trabalho dela que ela está bem para ir para outro, porque a pessoa ofereceu um salário maior, mas falou com Deus. Sai de onde mora para ir para outro lugar, porque lá surgiu uma proposta disso, daquilo, mas falou com Deus. Cuidado com essas promessas mirabolantes. Tem que colocar tudo diante do Senhor. Só Ele sabe o amanhã, nós não. Às vezes a pessoa deixa esse orgulho entrar e é dominada, levada por ele e não pelo Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Planos, não é errado fazer não, mas consultou a Deus? Isso daqui é o orgulho do homem. É o homem querendo dominar, achando que pode fazer as coisas sem o Senhor. E olha o que o Senhor fala: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você sabe? Disseram, vamos ficar um ano lá. Mas você sabe se vai ver mais um ano? Sabe se Jesus vai voltar? Ah, volta nada, pastor. Mas você sabe? Lógico que eu sei. Sabe nada, nem Jesus sabe. Quanto menos eu e você. Quando você vê um maluco aí dizendo que sabe o dia que Jesus vai voltar, ora por ele que ele perdeu o juízo. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser o raio que for. Perdeu o juízo, porque nem Jesus sabe. Uma vez até um pastor falou comigo, que admirava muito um obreiro, que era até líder dos obreiros. E orava, e buscava. Mas ele falou que um dia ele perdeu a admiração por esse obreiro, porque ele falou assim, Deus está me revelando, que daqui 300 anos Jesus vai voltar. Eu falei, acabou, já era. Se perdeu, deixou subir para a cabeça. Como? Deus não revelou nem para Jesus. Vai chegar a hora, ele vai só, na hora que ele vai saber, é agora. E as trombetas vão soar, e os que se prepararam vão subir com ele, e os que desprezaram vão ficar aí para o Apocalipse. Eu que não quero ficar, Deus me livre e guarde. Quero subir junto com ele. Quero ficar aqui de jeito nenhum, mas tem que se preparar, não adianta só querer. Tem que seguir a instrução, tem que seguir os ensinamentos, tem que buscar de Deus a unção para você realmente subir com ele. Então não sei o que vai acontecer amanhã, nem você, porque o que é a vossa vida? A vida passa muito rápido, é como uma sombra, é como um vapor. Quem gosta de cuscuz aqui? Eu perguntei de manhã, né? Poucas pessoas levantou a mão. Eu fiz outra pergunta: quem gosta de comer cuscuz? Aí um monte de gente levantou. Eu falei, vocês não gostam de fazer, né? De comer vocês gostam, é igual eu. Que a primeira pergunta quase ninguém aqui foi diferente, bastante gente levantou a mão. Mas você está lá fazendo cuscuz, quando você vai abrir, não sobe um vapor, aquela fumaça, daqui a pouco não vê mais. A vida é assim, é como um vapor. Quem tem 70 anos aqui? 70 anos, tem alguém 70 anos? Quantos? Quantos? Você está chegando nos 80 já. Ela está mais perto do céu do que nós. Mas por que eu estou perguntando? Porque quando é criança, jovem, fica torcendo para chegar aos 18, né? Eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi. Porque aí você quer ser independente. Tem outros que querem sair da casa dos pais. Não, porque eu vou fazer o que eu quero, meu pai não vai mandar. Isso é pensamento de rebelde, viu? Não, eu quero ser de maior, porque meu pai não vai mandar mais em mim, ninguém vai mandar mais em mim. Isso é pensamento de rebelde. Porque quem é obediente, enquanto estiver debaixo do teto do pai, aprende a obedecer, a honrar pai e mãe, para que os dias se prolonguem na terra. Porque é o que a palavra diz. E depois que casar, continua honrando o pai e a mãe, continua respeitando. Mas não, então já é um pensamento de rebelde, né? Quer ser maior para fazer o que quer, para ter liberdade para fazer o que quer. Não pode ser assim. Mas chega aos 18, aí vai indo, vai ficando velhinho, vai 25, 30, aí vai caminhando para os 40, já começa a ficar preocupado. Ih, rapaz, já começa a ficar as linhas de expressão, aí já começa, né, mudar o pensamento.
Passa rápido. Pergunta para a senhora que tem 79 anos se não passou rápido. De manhã eu perguntei aqui, tinha umas pessoas com 70. Passou ou não passou? Passou. Passa rápido, meu amigo. Passa muito rápido. Só demora para chegar nos 18. Que você fica numa ansiedade tremenda de chegar. Chegou, já era. Passa muito rápido. 18 eu lembro, parece que foi ontem. Eu vou fazer 36 esse mês. Daqui a pouco estou na casa 200. Ainda estou na casa 200, né? Daqui a pouco eu vou para casa do 200, 40, 50, 60, 70. E vai. Então, é rápido. Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Por que você vai deixar o orgulho entrar no coração? Se achar o tal, o forte, a ponto de se esquecer de Deus e não deixar de ser o Senhor da sua vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois o quê? Se desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quer dizer, se for vontade dele, se for plano dele, nós vamos a fazer. Nós vamos viajar para outra cidade, vamos lá começar um negócio, vamos então lucrar e tal. Mas tudo tem que ser na direção dele, não na nossa. Aí dá certo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta é o quê? Maligna. Então a pessoa se esquece de Deus, deixa a presunção entrar, se acha o que não é. Presunção é a pessoa se achar o que ela não é. Quantos são presunçosos? Que eu estou muito preparado, é que eu sou muito forte, eu sou muito capaz, até acontecer algo, né, que Deus não quer que aconteça. Deus não ensina ninguém pela dor, é pelo amor, é pela palavra que Ele ensina. Mas tem gente que gosta da dor. Já ouvi muita gente falando: pastor, não vim pelo amor não, foi pela dor. Outros foi pelo amor, mas muitos foi pela dor. Mas para quê? Se tem o Senhor para te ensinar e quer livrar você da dor. Porque o que Ele ensina a você é para livrar você da dor. É para livrar você do mal. É para livrar você daquilo que os seus olhos naturais não estão vendo. Voltando a dar o exemplo de Ló. Se ele obedecesse o Senhor, se ele consultasse o Senhor, que eu não sei se ele não consultou, ou se ele consultou e não obedeceu, teria evitado tudo o que aconteceu. Não teria se separado do tio, que era o tio que estava com a bênção. E se separasse, era tudo na direção de Deus. Mas não. Deixou ali se levar e acabou se dando mal. Primeira carta de João, capítulo 2, está aí pertinho aí. Você está em Tiago, passa 1 Pedro, 2 Pedro, primeira carta de João, capítulo 2. Precisamos buscar mais da unção de Deus. Não vir à igreja apenas para receber bênçãos, mas para receber a unção, aprender do Senhor. Aprender dele. E aí você vai ver que as coisas vão melhorar. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem que aprender. E pelo amor, amém? Porque Jesus é amor, Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então é unção. E volta a dizer, quando o pastor está pregando a palavra, você está lendo a Bíblia e entende algo, ali tem unção. É aquilo que você precisa para poder vencer. Colocando aquilo ali em prática, pode ter certeza, vai funcionar. Não tem nada que consiga resistir à unção de Deus. Nada, nada, nada. Não tem demônio, não tem diabo, não tem feitiço, não tem tristeza, não tem depressão. Nós temos sobre nós um poder disponível para vencer qualquer parada, qualquer situação que se levante, derrubar qualquer gigante que se levante, libertar qualquer pessoa que esteja oprimida pelo inimigo. Mas tudo na unção de Deus, naquilo que Ele nos ensina, nos instrui e nos guia pela sua palavra. Salmos 27. Salmos 27. Quem achou, diga amém. Calma, pastor. Estou procurando ainda, eu calmo. Salmos 27,
Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e o que? Aprender. Ele queria aprender. Nós precisamos aprender. Ah, eu já sei tudo, pastor. Ainda que você saiba muito, não faz isso não. Tem muita coisa que você não descobriu ainda, que Deus não te mostrou, que Deus não te revelou. Tem muitos tesouros encobertos aqui, ó, que quando saltar os seus olhos, você entender, você vai chorar. Jesus, eu nunca entendi isso daqui, que coisa linda. Às vezes eu fico ouvindo o missionário, o pastor Jaime, cada entendimento, eu falo, Jesus, misericórdia de mim, Senhor. Quão pequeno eu sou, me ajuda a entender. Veja alguns pregadores, que Deus dá cada entendimento, num bom sentido violento, que vai lá dentro da sua alma, te levanta lá para cima. Mas até isso você tem que estar com um ouvido igual discípulo, querendo aprender. Mas tem gente que é soberbo. É igual um pastor uma vez falou para mim, tem pastor que é copo cheio, que ele fazia reunião com os auxiliares para ensinar. Ele falou, sabe por que eu não faço isso daqui com os pastores? Porque eles são copo cheio. Aí eu entendi, na hora eu não entendi, copo cheio, quer dizer, já sabe de tudo, acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. E vocês não, vocês estão com sede de aprender, com vontade. É pessoas assim que Jesus ensina. Como a multidão apertava ele para ouvir as suas palavras, quer dizer, tinha sede. Nós temos que vir com essa sede de ouvir a palavra do Senhor, porque diz que vai chegar um tempo que as pessoas terão fome e sede da tua palavra, vai buscar e não vai encontrar, vai ficar com fome, vai ficar com sede. Agora é o nosso momento de buscar, de se envolver, de desejar, de querer. Deus, eu quero crescer na graça, no conhecimento do Senhor, eu quero ser preparado, eu quero ser ensinado, eu quero ser ungido, para ser uma bênção, para levar a bênção para a minha família, para ser uma bênção no meu trabalho, na rua, na igreja, trazer pessoas junto comigo. E aí Deus vai te usar, vai te abençoar, e você vai contemplar a formosura dele, você vai aprender, e você vai ser usado da maneira que agrada a ele. Amém? Vamos voltar aqui no Salmos 32 para terminar. Salmos 32. Não despreze o azeite, não despreze o óleo, não faça como as virgens loucas que deixaram faltar azeite nas suas lâmpadas, não deixe faltar. Salmos 32, versículo 8 em diante. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Cuidado com a cobiça, cuidado com a concupiscência dos olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, quer dizer, são animais irracionais, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Senão vai agir igual louco, sem noção. Não podemos ser loucos, agir como se não estivesse juízo, como se fôssemos pessoas sem noção, sem coisa na cabeça. Está faltando parafuso, como diz aí, né? A pessoa age de maneira muito louca. Está faltando parafuso na cabeça, não é assim? A pessoa fica até brava. Está faltando algum parafuso na cabeça? Tem uns que não faltam não, faltam alguns. Não, Jesus, não aceito não. Eu tenho a mente de Cristo, o Senhor vai me dar entendimento, eu vou vencer. Eu vou ser honrado, não vou ser igual ao animal que perece não. Tem um salmo que diz que aqueles que estão em honra e não têm entendimento são como animais que perecem. Você está em honra, porque servir a Deus é uma honra. Estar aqui ouvindo essa palavra é uma honra. Mas tem alguns que não têm entendimento, acha que, sabe. Quantos gostariam de estar aqui? De estar na posição que você está? Não estão. A pessoa não está entendendo, por isso não dá o devido valor que deveria. Davi dava o valor de estar na casa do Senhor, que ele sabia a grandeza que era estar ali, o prazer, a alegria que era. Então o cavalo, a mula não tem entendimento. Não adianta subir em cima deles sem colocar a rédea ou freio e querer guiá-lo, pegar no pescoço, vai para a direita, vai, né? Não vai te obedecer. Se brincar, vai sair disparado por aí, vai dar indo um pinote, vai jogar você longe. Porque até com cabresto e freio, se não for o freio para parar aquele animal mesmo, for aquele freio pequeno, ele não obedece, pode puxar. Eu já andei de cavalo, pode colocar a força que for, ele não vai te obedecer. E tem uns ainda que tem que apanhar, que apanha, espora, é chicotada, porque bicho é bravo, não quer obedecer, dá dó.
Mas quantas pessoas estão assim, tomando chicotada da vida, esporada, sangrando? Por quê? Porque não quer seguir o entendimento que Deus dá. E não é Deus que faz com ninguém, não. É a própria pessoa. Porque não quer. Aí abre porta para o inimigo que rouba, mata e destrói. Então diz mais: o ímpio tem muitas dores. Quem é o ímpio? Que despreza a instrução de Deus, que despreza os ensinamentos dele, as direções que ele dá. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Não, eu vou ficar naquilo que Deus falou. Então você vai ser cercado pela misericórdia, que são novas a cada manhã. Cada dia Deus vai te renovar. Renovar a unção, renovar a alegria, renovar tudo sobre você. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, quer dizer, os praticantes da palavra, foram justificados por Jesus. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Quem que é o reto de coração? Aquele que se deixa instruir, guiar e ensinar pelo Senhor. Se tornam pessoas retas de coração, porque o Senhor, através da sua palavra, vai endireitando todo o caminho torto da pessoa, endireitando tudo que está errado na vida da pessoa e vai aperfeiçoando a vida dela. O salmista falou no Salmo 18, que ele era cingido de força, o Senhor adestrava a mão dele e o Senhor aperfeiçoava o caminho dele. É o Senhor que aperfeiçoa o meu caminho perfeitamente. Ele vai fazer de você uma pessoa perfeita, uma pessoa completa e realizada. Amém? Vamos orar, coloque-se de pé. Que Deus fale mais ao seu coração. Pai, obrigado por essa palavra.